Daqui da Expo Inter, no interior do Rio Grande do Sul, a gente vai agora para as ruas de São Paulo praticar a mobilidade urbana com Leonardo Maringlo e o Audi Q8 Sportback e-tron. Olha eu aqui de novo, dessa vez para falar desse grandalhão aqui eletrizante, o Audi Q8 Sportback e-tron. Bom, e aqui no Q8 Sportback e-tron a gente vê que ele tem algumas diferenças aí, né, sutis em relação ao seu irmão V6. Então a gente vê pela grade que tem um pouco menos de entrada de ar, né, já que a gente não tem um motorzão aqui querendo respirar fundo. A gente tem também um logo um pouquinho mais moderno e a gente tem um friso bem luminoso que interligam aí os faróis. Já na lateral a gente tem algumas coisinhas também, que é o seguinte: duas entradas de carregador, tanto AC quanto DC, AC e DC aqui desse lado e AC do outro lado. As ACs, que normalmente são as wallbox de casa, a gente consegue pedir como opcional de carregar com uma velocidade de até 22 kW. Isso é bem legal, já é uma coisa aí, um diferencial para o Q8 e-tron. Ainda aqui na lateral eu quero falar sobre um detalhe que a gente consegue pedir como opcional apenas para os e-trons, que são os retrovisores com câmera. Então, ao invés de a gente ter o espelho comum, a gente tem uma hastezinha com uma câmera que mostra toda a imagem dentro da porta no espaço, que aí depois eu mostro para vocês onde que fica esse espaço ali para quando a gente pede com esse opcional. E seguindo ainda pela lateral, a gente vê que na coluna C a gente tem o caimento do teto, né, o coupé, que o próprio nome já diz como Sportback. Já na traseira, a gente tem as famosas lanternas que são interligadas, né, aí com design já mais futurista, e a gente tem dignos 528 litros de capacidade no porta-malas, é bem generoso. Ah, e aí a gente coloca um pouquinho mais aí, porque a gente acaba tendo um bagageiro aqui na frente, já que a gente não tem um motor. Mas já o bagageiro na dianteira acaba aí ocupando esse espaço com o carregador móvel do e-tron. E aqui já na parte interna do Q8 e-tron a gente vê algumas diferenças aí entre seu irmão a combustão. Começando aqui pelo cluster, que a gente vê que tanto a moldura quanto o grafismo, né, a grafia, são diferentes. Multimídia e climatização são iguais, tanto configuração como o modo de mexer aqui não muda nada. Uma outra diferença também que a gente tem é na manopla do câmbio. Aqui a gente não tem uma manopla totalmente móvel, a gente tem uma parte fixa em cima e a gente move só a pontinha dela aqui, dizendo se a gente vai colocar no PRN DOS, né, junto aqui do lado com o freio de estacionamento eletrônico. O auto hold já está habilitado, eu estou usando muito, isso me facilita muito no dia a dia. Conforto e acabamento do carro. Ó, a gente tem couro no painel, a gente tem couro e alcântara nos bancos, né, te traz um pouco mais de conforto quando você senta, não fica nem tão gelado, nem muito quente os bancos. E uma coisa que eu achei muito impressionante é que alguns carros elétricos, normalmente a suspensão ela acaba chegando um pouquinho mais no final do curso, ou a gente tem essa impressão, né? E por quê? Porque a bateria é muito pesada, então faz com que a gente sinta essa porrada às vezes quando pega algum buraco, alguma coisa. No Q8 e-tron eu achei isso muito diferente, eu achei que está muito confortável, a suspensão absorve muito bem as deformidades do asfalto e isso é um ponto positivo muito grande. Porque eu já dirigi entre perua, SUV, crossover, elétrico e todos têm um pouquinho dessa mesma característica e aqui é um pouco diferente. Ah, o detalhe que eu ia mostrar para vocês do retrovisor. Esse espaço que sobra aqui na porta, quando não tem um retrovisor com câmera, é o espaço para quando você bota opcional, eles colocam uma tela aqui, que a gente acaba, nela mesmo, sendo touch, a gente configura o quanto a gente quer enxergar esse lado e o quanto a gente enxerga do outro. Só que tem um porém, quando a gente pede com esse opcional, a gente não consegue dar aquela roubadinha, né, que a gente faz com a cabeça quando a gente quer ganhar um ângulo um pouquinho maior. Isso não tem, até porque aqui é uma tela exibindo o que a câmera está mostrando. Ah, detalhe, né, que a gente falou aqui de conforto, mas eu não tinha falado do espaço interno. O espaço interno, tanto para quem vai na frente quanto para quem vai atrás, é suficiente. Eu cheguei a testar aqui os bancos, eu sentei lá atrás, assim, cabe super tranquilo. O que muda no carro elétrico é aquela mesma questão do túnel central. Ele normalmente, o assoalho interno normalmente é plano. Aqui a gente tem um degrauzinho de mais ou menos uns 2 centímetros, 3 no máximo, não faz muita diferença, então a gente acaba tendo um bom espaço até para quem vai no meio. Dependendo de quem vai na lateral aqui vai meio apertado, mas realmente o que mais incomodava ou incomoda nos carros é a parte dos pés, que normalmente a pessoa tem que dividir um pé para cada lado e acaba atrapalhando um pouco os passageiros, mas isso não acontece aqui, é um espaço interno também muito bom. Mas vamos andar, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora sobre a potência do e-tron e também a regeneração. A gente vai falar um pouquinho de autonomia, regeneração e motor. Vamos lá dar uma volta com ele.
E aqui no Q8 e-tron a gente tem 2 motores, né? A gente fica um em cada eixo. E aí a gente acaba tendo uma potência combinada de 408 cavalos com quase 68 quilinhos de torque. Por ser 2 motores, um em cada eixo, a gente acaba tendo tração integral sob demanda. O carro é um carro que ele é um pouquinho pesado, até porque é sempre aquela velha história de carro elétrico, a bateria é pesada, então o carro acaba sendo pesado. Aqui o carro pesa em torno de 2.700 quilos, já é bem próximo das 3 toneladas, e acaba que essa potência toda, né, peso-potência, acaba se compensando. Mas é um carro rápido, é um carro que dá aquele frio na barriga que a gente sempre comenta dos carros elétricos, e o que eu não posso esquecer de ressaltar, como eu falei anteriormente, é um carro muito, hiper, mega confortável. Fiquei bem impressionado com isso daí. Eu não estava esperando que fosse um carro tão confortável, até por ter esse peso todo, e quando a gente passa aí nas lombadas ou em buraco, normalmente a gente acaba sentindo um pouco desse peso. O e-tron tem uma autonomia declarada pelo Inmetro de mais ou menos 360 km, mas é assim, o Inmetro sempre coloca abaixo do que o carro faz. Eu peguei o carro com a bateria quase em 100%, ele estava marcando ali 405 km de autonomia. Sempre vai variar muito do nosso pé, aquela velha história, carro elétrico na rua economiza muito porque a gente usa a regeneração a partir do freio, e na estrada, como a gente exige muito da bateria, ele gasta mais, o que é o oposto do carro a combustão. É um carro que faz aí de 0 a 100 em 5,6 segundos, não é ruim pelo peso, mas se não fosse o peso das baterias, eu tenho certeza que ele faria muito melhor, até porque ele tem potência de sobra. Já a regeneração da bateria, quando está andando, a gente tem uma sacada muito legal da Audi, que é o seguinte: carro elétrico a gente não tem um câmbio convencional, então a gente não tem como trocar de marcha, né? Só que eles mantiveram as aletas aqui, as famosas borboletas. E para que eles fizeram isso? De uma certa forma, ó, eu tô andando mais rápido, vamos supor que eu queira regenerar a bateria. Eu tiro o pé do acelerador, aperto aqui na borboleta do lado esquerdo, que é o menos, e eu tenho vários níveis de regeneração. Então quando eu aperto a borboleta, uma vez eu já sinto o carro querendo segurar um pouco. Quando eu aperto a segunda vez, ele segura mais forte, dando uma freada forte. Então você sente que ele segura bastante. Essa sacada é muito boa, principalmente para descida de serra, porque eu vou dizer o seguinte: se a gente pega uma descida de serra para praia, para o litoral, por exemplo, e a gente consegue manter o nível 2 de regeneração aqui, talvez até um nível maior, dependendo se for muito íngreme, eu vou te falar que a gente consegue regenerar bastante bateria aqui no e-tron. É uma regeneração bem forte que eu andei testando, eu testei no plano praticamente, eu já senti que regenerou bastante. Cada 1 km que eu consegui manter a regeneração habilitada, pouco menos talvez, eu consegui ganhar aí 6 km de autonomia. Então assim, é muito bom. Só que a gente não fica em descida o tempo todo, até porque tudo que desce sobe, tudo que sobe desce. Então se você descer para a praia, a hora que você subir, você vai acabar gastando tudo aquilo que você regenerou, mas pelo menos você não fica necessitado aí de ficar parando em posto de eletroposto, na verdade, para ficar carregando o carro. É bem legal e foi uma utilidade muito interessante que eles colocaram aqui nas aletas. No convencional aí é para troca, né, de marcha, de velocidades aí dos carros com câmbio comum. Dinâmica e usabilidade do carro. O carro só tem ponto positivo. A gente sabe que os carros elétricos sofrem muito pela questão da gente ter que ficar preocupado com um eletroposto para a gente carregar, né? Na verdade, quem tem o carro normalmente tem um wallbox em casa. Não faz sentido quem tem um carro elétrico não ter um wallbox em casa. Mas às vezes quando você está na estrada, que é aquela famosa questão de achar um eletroposto disponível, acho que fica sendo a maior dificuldade de um carro elétrico. Mas é um carro que me surpreendeu muito no dia a dia. Eu tenho usado ele muito para trabalhar, para fazer minhas coisas pessoais. Tem me atendido super bem. Eu não precisei ficar indo atrás de nenhum eletroposto, um wallbox por aí, para ficar carregando o carro. Como eu falei, a dinâmica dele é muito boa. O ponto sempre negativo do carro elétrico é que ele é muito pesado, só que o ponto positivo é bateria no assoalho, centro de gravidade no assoalho. Então quando a gente vai fazer alguma curva mais fechada, a gente não precisa tirar tanto o pé do acelerador, porque como a gravidade está lá para baixo, a gente não sente a traseira rolando e jogando para o lado oposto. Então, ponto positivo aí. Eu tô ficando mal acostumado, digamos aí, ao meu amigo Alex, porque cada dia eu testo um carro mais legal do que o outro. Valeu? Vou aproveitar mais um pouquinho aqui, porque o elétrico é
sempre muito divertido, a arrancada sempre me surpreende muito e é o carro que sempre dá um frio na barriga de 0 a 100.